Hoje, terça-feira, eu quero saudar a todos meus queridos irmãos com a paz do Senhor, voltando à nossa leitura diária, da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, a lição número 5, quando diz que o Evangelho deve ser anunciado nos ambientes do cotidiano. Está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 17. A declaração de Jesus, a gente tem que observar, de que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Essa declaração revela a natureza da vocação cristã. Como? Exercer influência transformadora em um mundo marcado pelo pecado e pela incredulidade. O Senhor não chamou seus discípulos para uma fé confinada aos ambientes religiosos, mas para uma presença ativa e redentora em todos os espaços onde a vida humana se desenvolve. Assim, a missão da igreja transcende os limites do templo e alcança os lares, as escolas, os locais de trabalho. Isso é nos horários que são pertinentes para nós, não assim burlando as leis e também sonegando o horário do patrão, as praças e em todos os contextos da sociedade. Sob essa perspectiva, nessa visão, o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser proclamada em ocasiões especiais de culto, mas a manifestação do reino de Deus por meio do testemunho e da proclamação da palavra em cada esfera da existência humana. A identidade do discípulo é inseparável de sua responsabilidade missionária, pois a fé genuína produz um compromisso constante com a expansão do reino de Deus. Isso aí é claro e é evidente. Entretanto, um dos maiores desafios apresentados pela igreja ao longo da história não tem sido apenas a oposição externa, mas também os desvios internos, que obscurecem sua verdadeira vocação. Quando a comunidade cristã perde de vista a centralidade da missão, passa a investir, não é isso? Suas energias em interesses secundários. E isso enfraquece o testemunho e compromete sua fidelidade ao propósito divino. A exegese do Novo Testamento demonstra que a Igreja Apostólica permaneceu firme porque compreendia sua principal tarefa em anunciar Cristo e este crucificado e ressurreto. Nesse contexto, o ministério do apóstolo Paulo constitui um paradigma missionário. Em Atos 17, Lucas registra que Paulo disputava na sinagoga com os judeus e com os gentios piedosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, observe que o verbo grego apresentado aí, dialegomai, quer dizer, discutir, dialogar, argumentar, evidencia que Paulo proclamava o Evangelho por meio de um diálogo fundamentado nas Escrituras, buscando persuadir seus ouvintes acerca da verdade de Cristo. A narrativa demonstra que Paulo não restringiu sua atuação nas sinagogas, mas levou a mensagem ao espaço público, onde filósofos, comerciantes e cidadãos se reuniam diariamente. Essa estratégia missionária revela que o Evangelho deve alcançar todas as camadas da sociedade, dialogando com diferentes como as visões, sem comprometer a integridade da verdade bíblica. A motivação do apóstolo era profundamente teológica, convencido de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele escreveu isso em Romanos 1:16.
Ele anunciava a palavra a tempo e a fora de tempo. Ele escreveu para Timóteo a sua segunda carta 4:2, e fazia-se de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Sua flexibilidade metodológica jamais significou alteração da mensagem, mas adaptação na abordagem para alcançar diferentes públicos com o mesmo evangelho. À luz desse testemunho apostólico, a igreja contemporânea é chamada a recuperar a consciência de sua missão. Cada ambiente da vida cotidiana constitui um campo missionário providencial. No local, o cristão é convocado a refletir o caráter de Cristo e proclamar as boas novas da salvação. O testemunho pessoal, aliado à exposição fiel das Escrituras, torna-se instrumento pelo qual Deus continua chamando homens, mulheres ao arrependimento e à fé. Assim, a proclamação do Evangelho não deve limitar-se aos cultos ou às programações eclesiásticas, como em festividades e eventos, não. Ela deve estender-se às conversas diárias, às relações familiares, né? Sentado à mesa, tomando um café, almoçando, nas refeições, nos ambientes profissionais, às instituições de ensino e a todos os espaços em que Deus concede oportunidade para testemunhar de Cristo. Dessa forma, a igreja permanece fiel ao mandado missionário de seu Senhor, anunciando o Evangelho em todos os ambientes do cotidiano, para que o nome de Cristo seja conhecido e glorificado entre todos os povos. Deus vos chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para esse fim. Focados na EBD, deixe o seu like, comente e compartilhe, que Deus te abençoará maravilhosamente. Um abraço.